13, a partir do versículo 34, diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis o quê? Uns aos outros, como eu o quê? Vos amei. Amai-vos, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus o quê? Meus o quê, igreja? Discípulos, se vós amardes uns aos outros. Volta lá, Renan, deixa lá para mim. Nisto todos conhecerão que sois o quê? Meus discípulos, se amardes uns aos outros. Olha para mim aqui para você entender. A palavra de Deus, Jesus ele disse que nós seremos conhecidos pelo quê? Pelo que, igreja? O amor. Seremos conhecidos pelo quê? O amor. Como ele nos amou, que nós amamos o quê? Uns aos outros. Então preste atenção. A gente, quando nós olhamos pela palavra de Deus, quando nós olhamos as palavras do nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de quem? Imitadores de quem? De Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou imitador de quem? De Cristo. Então todo discípulo de Cristo, todo discípulo de Jesus tem que ser imitador de quem? Imitador dele. Tem que ter as características de Jesus na sua vida. Que as características de Jesus tem que fazer parte de quem? Tem que fazer parte daquela pessoa. Então Jesus ele diz assim, ó: amai-vos uns o quê? Aos outros como o quê? Eu vos amei. Vocês serão conhecidos pelo quê? Pelo amor. Então a Bíblia diz que nós só seremos conhecidos, o nome de Deus será glorificado através da nossa vida, quando nós tivermos o amor um para com quem? Para com os outros. Então a Bíblia nos ensina que nós seremos lembrados, que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, quando o amor ele for o vínculo a qual nos une. Nós temos que entender, igreja, a Bíblia diz assim, ó, no livro de Levítico: amai a Deus acima de todas as coisas e amai o seu próximo como a ti mesmo. Então aquilo que eu quero para a minha vida, aquilo que eu quero que sobrevenha sobre a minha vida, que eu quero que aconteça na minha vida, a minha obrigação, a minha responsabilidade como servo de Deus, como discípulo de Jesus, é que venha acontecer na vida também de quem? Do meu irmão, que venha acontecer na vida do quê? Do meu próximo. Nós temos que entender que como discípulo de Jesus, como servo de Deus, nós carregamos sobre as nossas vidas uma responsabilidade, carregamos sobre a nossa vida um compromisso, porque o amor, nós temos que entender, o amor a qual Jesus ele fala, o amor a qual Jesus ele prega, não é um amor baseado em sentimento, mas é um amor baseado em responsabilidade, um amor baseado em compromisso. É quando você entende que antes do sentimento tem um compromisso. Hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas estão mais preocupadas com o sentimento, estão mais preocupadas com a parte emocional e esquece o compromisso. Porque o que faz o amor verdadeiro é aquele amor que se compromete. O amor verdadeiro é aquele amor que tem responsabilidade. O amor verdadeiro é aquele amor que cuida. Quem está conseguindo me entender? Jesus, ele está nos ensinando, ele fala assim, ó, vocês já serão conhecidos, as pessoas vão ver eu através da vida de vocês, se vocês tiverem um amor um para com quem? Para com os outros. Preste atenção, igreja, algo que nós temos visto nos dias de hoje, que a igreja ela pode estar sendo conhecida por diversas coisas, mas menos pelo quê? Pelo amor. Mentira, é verdade. Porque a gente estamos olhando, nós vemos as pessoas hoje em dia, o mundo onde nós estamos vivendo um mundo individualista. Um mundo o quê? Individualista.
aonde as pessoas elas estão preocupadas apenas consigo própria, onde as pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmo, pessoas estão preocupadas apenas com seus interesses, com seus objetivos. Quantas são as pessoas que dizem: ah não, a salvação é individual, mas a responsabilidade, toda pessoa que é salva, o desejo dela, a vontade dela é que outras pessoas também sejam o quê? Sejam salvas. Aquela pessoa que ela foi liberta, o desejo que tem que estar dentro dela, a vontade que tem que estar dentro dela é que outros também sejam o quê? Sejam libertos. É quando Jesus fala assim: ó, vocês serão conhecidos pelo quê? Pelo amor. Quando vocês se preocuparem um com quem? Com os outros. Então nós temos que entender que o amor é a responsabilidade, o amor é o compromisso que nós temos que ter uns pelos outros. Preste atenção, igreja. No livro de Atos, a Bíblia diz que os discípulos, que as pessoas que faziam parte da igreja de Cristo, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos, e que eles tinham tudo o que? Tinha tudo em comum. Eles criam, mesmo que todos não criam na mesma coisa, eles permaneciam o quê? Permaneciam juntos, perseverava no amor, perseverava na união. Preste atenção, nós só podemos chegar a algum lugar quando nós pararmos de sermos individualistas, parar de pensar no eu, e começamos a pensar em quem? Em nós. Quantas são as pessoas, hoje o amor, eu não digo nem pelo amor à pessoa que está lá fora, porque hoje o amor está difícil dentro da própria o quê? Dentro da própria igreja. Mentira ou verdade? O irmão que está na mesma igreja que o outro não conversa com o outro. Quantas são as pessoas que estão há anos dentro da mesma igreja, na mesma congregação, no mesmo ministério, e não conhece a pessoa que senta ao seu lado, não conhece a pessoa que senta na sua frente, que senta atrás dele. Mentira ou verdade? Por quê? Porque não se relaciona. Nós temos que entender que o ser humano ele foi criado para se relacionar, para a gente ter comunhão. A Bíblia diz no Evangelho de João que Jesus disse assim: Senhor, Pai, que eles sejam um conosco, como nós somos, eu e o Senhor somos quem? Somos um. Jesus ele nunca pregou a individualidade, mas Deus ele sempre pregou a unidade. Pregou o quê? A unidade. Preste atenção, igreja, nós somos mais fortes quando aprendemos a ser unidos. Nós somos mais fortes quando paramos de preocupar apenas com os nossos interesses, com os nossos objetivos, e começamos a se preocupar com as pessoas que estão ao nosso quê? À nossa volta, as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que estão ao nosso redor. Porque vivemos num mundo hoje em dia onde as pessoas só estão preocupadas apenas consigo mesmo. Esquece das pessoas que se encontram ao seu lado. Preste atenção, quanto mais individualista nós se tornamos pessoas vulneráveis, se tornamos pessoas solitárias, se tornamos pessoas amarguradas. Nós temos que entender que quando se aproximamos um dos outros, nós somos fortalecidos. É quando nós entendemos que o nosso amor, ele não tem que ser um amor de sentimento, mas tem que ser um amor de compromisso, de responsabilidade. É quando você olha, você veio para a igreja, você veio buscar Deus, você olha, você vê que o irmão faltou, que o irmão não veio. A sua responsabilidade como discípulo de Jesus é se preocupar se o seu irmão está bem ou se ele não está. É você entender que a responsabilidade, que o compromisso, que o cuidado não cabe apenas ao pastor, não cabe apenas à missionária, ao obreiro, mas cabe a cada um de quem? Cada um de nós. A Bíblia diz o quê? Orai uns pelo quê? Uns pelos outros. É quando nós se preocupamos, quando viemos para a igreja, não se preocupamos apenas conosco mesmo, não, mas se preocupamos com quem? Com o nosso irmão que está do nosso lado, se preocupamos com o nosso próximo, porque vivemos numa geração onde as pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmo e não se preocupa com as pessoas que estão ao seu lado. A Bíblia diz que Deus ele transformou o estado de Jó, enquanto Jó orava pelo quem? Orava por quem? Pelos seus amigos.
Enquanto Jó, ele estava passando piores momentos da sua vida, mas Jó, ele estava orando pelos quem? Pelos seus amigos. É quando nós aprendemos a parar de olhar apenas para nós, quando paramos de olhar apenas para os nossos interesses e começamos a se preocupar com o nosso irmão que está o quê? Que está do lado. Nós paramos de preocupar apenas com as nossas necessidades e começamos a ver as necessidades do irmão que está o quê? Que está do lado. É quando você se preocupa, presta atenção, igreja. O nosso amor, ele não pode estar baseado, o nosso amor, ele não pode estar restrito a uma religião, o nosso amor, ele não pode estar restrito a uma placa, a um ministério, a um local, mas nós temos que amar todos, não pelaquilo que ele faz, mas sim pelaquilo que ele é, não pelaquilo que ele pode se tornar a ser, mas você ama aquela pessoa, você se preocupa com aquela pessoa, você tem um cuidado com aquela pessoa, não porque ela é da mesma igreja que você, não porque ela é do mesmo ministério que você, mas porque você vê naquela pessoa a imagem e a semelhança de quem? De Deus. É quando você entende que aquela pessoa também é importante. Jesus, ele nos ensina que o nosso amor, ele não pode ter barreira, que o nosso amor, ele não pode ter restrição, mas que o nosso amor, ele tem que transcender as barreiras, tem que transcender a religião, tem que transcender os paradigmas que nós temos que aprender a amar uns o quê? Uns aos outros. O amar uns aos outros é você entender que todos nós temos a responsabilidade um com quem? Um com o outro. É impossível você viver no mundo, é impossível você viver numa sociedade aonde você fala assim, não preciso de ninguém, pelo contrário, todos nós precisamos de todo o quê? De todo mundo. Mentira ou verdade? É impossível você viver numa sociedade, é impossível você viver no mundo aonde você acha que você pode viver sozinho. Não, porque Deus não criou o ser humano para viver isolado, não criou o ser humano para viver solitário, mas criou o ser humano para se relacionar. Preste atenção, Deus te chamou, Deus te escolheu. Não foi para você vir para a igreja, você ouvir a palavra, você sentar aqui nesse banco e pensar apenas em você, mas é você pensar em outras pessoas que estão sofrendo e que ainda não tiveram encontro com quem? O encontro com Deus. É você entender que a responsabilidade, que o compromisso também é seu. Quantas são as pessoas que a preocupação dela é vir na igreja e falar, não, eu estou preocupado com a minha salvação, de manter minha comunhão com Deus para ir para o céu. Isso é algo muito pequeno. Porque Deus, ele nos chamou, não foi apenas para se preocupar conosco, mas que foi para levar o reino de quem? O reino de quem? De Deus. Ele disse assim, ide e pregai o evangelho a todo o quê? A todo o quê? A toda criatura. Essa responsabilidade, esse mandamento, não cabe o pastor, o obreiro apenas, não, mas cabe a cada um de quem? A cada um de nós. É quando você expressa o seu amor para com o teu próximo, com as suas atitudes, quando você se preocupa com a pessoa, não porque ela é apenas do mesmo ministério que você, mas porque dentro de você, você entende que aquela pessoa é importante, e a responsabilidade da vida daquela pessoa também cabe a quem? Cabe a você. Quem está conseguindo me entender, igreja? A gente olhamos quantas são as pessoas que não falam com o irmão porque não é da mesma congregação que ele. Se o irmão estava naquele ministério, todo mundo falava com ele. Mentira ou verdade? O irmão saiu, foi para outro, todo mundo vira a cara para ele. Opa, peraí. Nós temos que entender que o reino de Deus, ele não está baseado em placa, não está baseado em ministério, não está baseado nisso, naquilo outro, mas está baseado na unidade. Somos muitos, mas que aprendemos a ser um só, a lutar pela mesma coisa, a buscar pela mesma coisa. É quando a gente aprende a deixar as nossas indiferenças, as nossas indiferenças de lado. É quando entendemos que não é o que nós queremos, não é a nossa vontade, mas é ser feita a vontade de quem? A vontade de Deus. Abre aí em Colossenses capítulo 3, põe aqui para mim, Renan.
Colossenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Diz assim, igreja, ó. Revesti-vos, pois, como eleitos de quem? De Deus. Santos e amados. De entranhas do quê? De misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e o quê? Longanimidade. Suportando vós uns o quê? Aos outros, e perdoando-vos uns o quê? Aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis o quem? Vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do quê? Do amor, que é o vínculo do quê? O vínculo do quê? Da perfeição. Olha o que Cristo está nos ensinando através do apóstolo Paulo. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos o que? Uns aos outros, sejam benignos, sejam misericordiosos, aprenda a perdoar uns aos outros como Cristo vos perdoou, como Cristo vos perdoou. Preste atenção, igreja. Nós temos que entender que nós não podemos haver divisão. Não podemos haver o quê? Divisão. Porque nós só somos mais fortes se formos unidos. É quando nós entendermos que eu estar solitário, eu estar isolado, eu estar distante. Isso não quer dizer que eu sou mais santo, não. Mas é quando eu aprendo que eu tenho falha, que eu tenho fraqueza, que eu tenho erro, mas o meu irmão também tem. E que as minhas fraquezas talvez não é as fraquezas dele. E nós juntos nós somos mais fortes. Que um ajuda quem? Um ajuda quem? Um ajuda o outro. Então o apóstolo Paulo está dizendo que o amor, ele é o símbolo da perfeição. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios que o amor ele tudo suporta, que o amor ele tudo espera, que o amor ele tudo sofre, que o amor ele é misericordioso, que o amor ele é benigno. Preste atenção, a Bíblia nos ensina que nós temos que aprender a ser tolerante. Que nós temos que aprender a ser misericordioso. A ser o quê? Misericordioso. Temos que aprender a ser longânimo. Preste atenção, da mesma forma que Deus nos perdoou, que nós aprendemos também o quê? A perdoar. Que da mesma forma que Deus ele é paciente conosco, que nós aprendemos a ser paciente com quem? Com o nosso próximo, que nós aprendemos a ser paciente um com quem? Um com os outros. Porque nós olhamos nos dias de hoje a falta de tolerância, a falta de empatia, a pessoa ela se colocar no lugar do quê? Se colocar no lugar da outra. O amor que Deus ele está dizendo é a gente não olhar apenas para os nossos interesses, mas a gente se colocar no lugar de quem? No lugar do outro. É a gente ver a dor do outro e não viver, agir como se nada tivesse o quê? Que nada tivesse acontecendo. Mas é quando você vê o outro sofrendo, quando você vê o outro padecendo, quando você vê o outro enfrentando uma luta, você fala, opa, peraí, é meu irmão. A minha responsabilidade, se eu posso ajudar ele, eu vou o quê? Eu vou ajudar. Se eu posso fazer alguma coisa por ele, eu vou o quê? Eu vou fazer. Mas não eu agir com indiferença. Tipo, o problema não é meu. A Bíblia diz que quando Deus perguntou para Caim, aonde está o Abel? Caim falou, não sei, eu não sou tutor de quem? Não sou tutor dele. Em outras palavras, eu não tenho que saber aonde ele está, aquilo que ele está fazendo, a responsabilidade não é quem? Não é minha. Cristo, ele está nos ensinando que nós temos responsabilidade um com quem? Um com quem? Um com os outros. O mundo onde nós estamos vivendo, ele se encontra do estado que está, na calamidade que está, porque as pessoas estão preocupadas apenas consigo mesmo. Se queremos um país mais forte, se queremos um país melhor, é a gente parar de achar que uma pessoa vai mudar, que uma pessoa vai fazer a diferença, porque quem faz a diferença somos quem? Somos nós. Não é uma pessoa que vai chegar, vai mudar tudo, não é uma pessoa que vai chegar, que vai fazer as coisas acontecer. Isso é mágica.
nós mudamos é o que? Junto. Quando entendemos, lutamos juntos, apesar das nossas o que? Diferenças. É quando nós entendemos que nós trabalhamos para um algo maior, que é o reino de quem? É o reino de Deus. É quando nós deixamos as nossas indiferenças com nossos irmãos de lado e priorizamos o que? O compromisso, a responsabilidade de levar o reino de quem? O reino de Deus, de levar o amor de quem? O amor de Deus, um amor que não olha para a religião, um amor que não olha para a crença, que não olha aquilo que a pessoa crê ou que a pessoa deixa de crer, mas um amor que aprende a respeitar, um amor que aprende a ser tolerante, um amor que aprende a não a recolher a mão, mas que aprende a estender o quê? Aprende a estender a mão. Um amor que se preocupa não com aquela pessoa apenas que é da sua igreja, mas que se preocupa com a outra pessoa, porque entende que a imagem é a semelhança de quem? A imagem é a semelhança de quem? De Deus. Jesus, ele disse assim, ó, que nós permanecemos no amor dele quando nós cumprimos os seus mandamentos. Então, quando você começa a guardar, quando você começa a aplicar o mandamento de Deus na sua vida, você começa a ser aperfeiçoado no amor de quem? No amor de Deus. Você para de pensar apenas em si, mas você começa a pensar em quem? No seu próximo. Você quer maior exemplo? Jesus. Ele falou, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim o quê? Esse cálice. Mas ele falou, Senhor, não seja feita a minha o quê? A minha vontade, mas que seja feita a vontade do Senhor. Porque ele sabia qual era o compromisso dele, ele sabia qual era a responsabilidade dele, ele sabia que se ele não entregasse a vida dele, se o sangue dele não fosse derramado, eu e você não teríamos acesso a quem? Ao Pai. Não teríamos acesso a quem? A Deus. Então ele sabia, ele não olhou para o sentimento, mas ele olhou para o compromisso. O verdadeiro amor, igreja, é aquele que se compromete. O verdadeiro amor é aquele que tem responsabilidade. O verdadeiro amor é aquele que cuida. O verdadeiro amor é aquele que se preocupa. Quantas são as pessoas que dizem eu amo, mas não se preocupa, eu amo, mas não cuida, eu amo, mas não é tolerante, eu amo, mas não respeito, eu amo, mas não me preocupo. Que amor é esse? O amor que Cristo nos ensinou é a gente amar uns aos outros independente das nossas indiferenças. É quando você ama alguém, quando você se preocupa com alguém, mesmo que ela não sirva o mesmo Deus que você serve, mesmo que ela não crê na mesma coisa que você crê, mas mesmo assim você ama ela, mesmo assim você se preocupa com ela, mesmo assim você tem amizade com quem? Amizade com ela. Jesus, ele disse assim no livro de Mateus, ó, se vocês amar apenas aquele que te ama, que diferença tem? Se vocês se preocupam apenas com aquele que se preocupa com você, que diferença tem? Se vocês só falam com aqueles que falam com você, que diferença tem? É quando nós aprendemos a sair da bolha. Aprendemos a sair do quê? Da bolha. Quando nós aprendemos a sair do grupinho, entendemos que só vamos influenciar as pessoas, só vamos alcançar as pessoas quando aprendemos a se relacionar com quem? Se relacionar com elas. Preste atenção, igreja, santidade não é você se isolar, não é você estar aqui, apenas aqui dentro, é você estar dentro da sua casa, você conviver com as pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que acreditam na mesma coisa que você. Isso é fácil, mentira ou verdade? Outra coisa é você conviver com pessoas que não pensam da mesma maneira que você, pessoas que não crê naquilo que você crê, pessoas que não têm o mesmo comportamento que você tem, mas mesmo assim você respeita ela, mesmo assim você se preocupa com ela, mesmo assim você ama ela. Nós só vamos influenciar as pessoas quando aprendermos a se relacionar com quem? Com elas. Quando nós pararmos do eu e aprendemos que somos quem? Somos nós. Nós sim podemos trazer o reino de Deus aonde? A terra. Nós podemos transformar o mundo através do amor de Cristo, através do nosso comportamento, através da palavra de quem? De Deus. Nós. É quando entendemos que não é eu, mas é quem? Somos nós.
Você vê que nem Jesus agiu sozinho. Jesus escolheu 12 discípulos para caminhar junto com quem? Junto com Ele. Já para mostrar que não é eu, é quem? Somos nós. É quando você vem para a igreja, não fica pensando apenas em você não. Às vezes tem um irmão do seu lado que está passando por uma luta, precisando da sua oração. Às vezes tem um irmão que está enfrentando uma luta tão grande e você não sabe. E você pode fazer alguma coisa por ele, você pode orar por ele, você pode interceder por ele. Nós temos que parar de olhar apenas para nós, apenas para o eu, e começar a olhar para as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor. Aprenda que o amor verdadeiro é o amor que suporta, é o amor que sofre. Quando vê o outro sofrendo, sofre também. Quando vê o outro enfrentando dificuldades, é como se ele estivesse enfrentando também, porque ele se coloca no lugar de quem? Daquela pessoa. Igreja, então coloca hoje uma coisa no teu coração: a responsabilidade é de todos nós. É quando você deixa o eu de lado e você aprende a colocar quem? O nós. Nós sozinhos não vamos chegar a lugar nenhum, mas nós juntos podemos fazer muitas coisas. Mentira, verdade? É quando você deixa o individualismo de lado e aprende a trabalhar em comum, em comunhão. É quando você entende que a pessoa ela não tem o mesmo pensamento que você, não crê na mesma coisa que você, mas vocês caminham o quê? Caminham juntos. Vocês deixam as indiferenças, o quê? A indiferença de lado. E preza a comunhão, preza o respeito, preza a responsabilidade. Seremos conhecidos pelo quê? Seremos conhecidos pelo quê? Pelo amor. Nós vivemos um tempo hoje onde as pessoas que não professam a mesma fé que nós se afastamos. Onde as pessoas que não creem na mesma coisa que nós cremos, nós se distanciamos dela. Como que você vai influenciar alguém? Como que você vai mostrar Deus para alguém se você não sai do grupinho? Se você não sai da bolha? Nós só ajudamos alguém, só levamos Deus para alguém, para quem é aquela pessoa que não conhece. Então aprenda a se relacionar com as pessoas. A gente vê quantas são as pessoas que se dizem servo de Deus, que se dizem crer em Deus, temente a Deus, mas quando vê um viciado, quando vê uma pessoa drogada, ela até atravessa para o outro lado da rua para não passar perto. Mentira, verdade? Mantém uma exclusão, mantém uma distância. O reino de Deus não é um reino que tem exclusão. O reino de Deus não é um reino que ele tem separação, não, mas é um reino que ama todos. Independente do que a pessoa ela faz, mas ama a pessoa pelo que ela é. A pessoa ela pode estar fazendo um monte de besteira, um monte de coisa errada. A gente concorda? Não. Mas amamos aquela pessoa. Não pelaquilo que ela pode tornar a ser, mas amamos aquela pessoa pelaquilo que ela é. É você se preocupa com aquela pessoa, você ama aquela pessoa, independente do ministério que ela frequenta. Você se preocupa com aquela pessoa, independente aonde ela está ou ela deixa de estar. É um amor que tem comprometimento. Um amor que preza a responsabilidade acima do sentimento. Que hoje vivemos num mundo sentimental, onde as pessoas tudo é sentimento. Aí eu senti, não fui com a cara, eu não gostei, e isso, aquilo. Esquece a responsabilidade. Todos nós temos a responsabilidade um com quem? Um com os outros. Quem quer ser salvo? Então queira que o outro seja salvo também. Quem quer que a sua vida seja transformada? Quer? Então queira que a do outro também seja o quê? Transformada. É onde Jesus diz, aquilo que você quer para você, queira para quem? Queira para o seu próximo. É você entender, como filho de Deus, como discípulo de Jesus, nós temos que carregar essa responsabilidade dentro de quem? Dentro de nós. Porque o nosso testemunho, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós
conduzimos a nossa vida pode servir para outras pessoas sejam alcançadas por quem? Por Deus. É você entender que a responsabilidade como servo de Deus, o desejo que tem que estar dentro de você é que as pessoas sejam salvas, que essas pessoas se convertam do caminho que ela tem que ela tem andado, que as pessoas se convertam da vida que tem que tem vivido. Aí quantas são as pessoas que estão preocupadas? Não, eu estou preocupada em servir a Deus, eu quero que Jesus ele volte logo para que eu vá para o céu e que fique esse mundo aí. Jesus ele disse que ele veio ao mundo, Deus ele amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse o quê? A vida eterna. O propósito de Deus, a vontade de Deus não é que ninguém pereça, mas que alcance a vida eterna. E nós somos responsáveis em levar Deus para essas pessoas. É você entender, é você orar, você interceder, você clamar a Deus para que Deus ele seja misericordioso. Aquela pessoa que ainda não teve o conhecimento de Deus, que não teve o encontro com Deus, que aquela pessoa ela possa o quê? Que ela possa ter. É você aprender a interceder, é você olhar, é você amar como Cristo ama, é você olhar como Cristo olha, é você se preocupar como Cristo se preocupa. Preste atenção, para olhar. Você já pensou se Deus, ele nos tratasse da forma que nós tratamos muitas pessoas? Já pensou? Tava complicada a situação, tava ou não tava? Já pensou se ele olhasse para nós da maneira que a gente olha para muitas pessoas? Quantas são as pessoas hoje que abriram mão, que fizeram o que, igreja? Abriram mão. Você já viu aquela pessoa que ela diz assim, ela está enfrentando um problema com um familiar, está enfrentando um problema com um amigo, ela está enfrentando um problema com uma pessoa que ela gosta, aí ela não vê uma mudança, ela não vê uma transformação, aí ela fala, eu coloquei na mão de quem? Na verdade ela tipo meio que já desistiu, mas para não falar que desistiu, eu coloquei na mão de quem? Na mão de Deus. Mas já deixou de orar, já deixou de interceder, já deixou de buscar a Deus. Quem está me entendendo? É você entender que da mesma forma que Deus não desistiu de nós, que nós também aprendemos a não desistir um de quem? Um dos outros. É quando o irmão ele falhar, quando o irmão cair, que a nossa mão não seja para condenar, mas que a nossa mão seja para o quê? Seja para levantar, seja para erguer. Quem está me entendendo? A gente vê ao contrário, quando o irmão erra, de vez das pessoas trazer para perto, as pessoas coloca para longe, exmunga aquela pessoa. Aprendermos a amar, independente do que? Independente do que a pessoa ela fez. Aprendermos a entender que nós temos que ter a preocupação uns com os outros. Assim seremos lembrados, assim seremos reconhecidos como discípulos, como servos de quem? Servos de quem? Servos de Deus. Quando aprendemos a se preocupar uns com os outros. O reino de Deus é um reino de unidade, não um reino de individualidade. Aprenda que temos que ter a preocupação um com os outros. Nós somos muitos, mas somos um em Cristo quê? Em Cristo Jesus. Ele não vai buscar a igreja A, a igreja B, a igreja C, não, mas ele vai buscar a noiva de quem? A noiva de Cristo. Quem entendeu a palavra? Aplica isso aqui dentro do teu coração. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas elas poderiam, da mesma forma que elas estão tão perto, elas estão tão de quê? Tão distantes. Aonde a tecnologia de vez de unir mais tem distanciado o quê? Mentira ou verdade? Tem distanciado mais. Temos deixado de se comunicar. Temos deixado de se relacionar. Presta atenção. Você só influencia alguém se você se relaciona com ela, se você se aproxima dela. Sabe o que é o problema? É que distante, de longe,
as pessoas não vê as nossas falhas, não vê os nossos erros, não vê as nossas limitações, mas quando nós se aproximamos, quando nós se abrimos, as pessoas vê as nossas falhas, vê os nossos erros, mas é nós entendermos, só podemos influenciar alguém de perto, distante. A única coisa que a pessoa ela pode ter de você é admiração. É o quê? Admiração. Mas você tem uma influência na vida de alguém quando você se aproxima de quem? Você se aproxima dela. É você entender que todos nós temos falhas, temos defeitos, temos imperfeições, mas juntos nós podemos chegar longe. Podemos chegar o quê? Podemos chegar o quê? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: conta comigo. Não, mas fala com fé para ela. Desanimar desse jeito não. Olha para ela e fala assim: ó, conta comigo. Pergunta se você pode contar com ela também. Hã? Ela falou o quê? Pode? Hã? É a gente ter a preocupação, igreja. Tem outro que o irmão tá ali, ela não sabe nem o nome do irmão que está do lado. Mentira ou verdade? Nem sabe. Ah, quem é? É o irmão. É o irmão, mas nem o nome do irmão o quê? Sabe? Estamos no mesmo lugar, estamos no mesmo ambiente, mas não conhecemos uns o quê? Uns aos outros. Temos que ter a preocupação um com quem? Um com os outros. Temos que entender que nós temos a responsabilidade com todos. Quem está me entendendo? Nós somos uma família que um cuida do outro. Família tem problema? Tem ou não tem? Mas estão resolvidos, são ou não são? São resolvidos. É quando nós aprendemos que nós não podemos estar de cara feia com um, estar brigado com o outro, ter ressentimento de um, ter ressentimento do outro. Se tem alguma coisa que aconteceu, é chegarmos um no outro, falar: aconteceu isso, 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 e se acertar. Quem está me entendendo? A Bíblia diz que quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, a Bíblia diz que o povo que foi ficando para trás, foi ficando para onde? Para trás. A Bíblia diz que o inimigo vinha o quê? E matava. O inimigo vinha e destruía aqueles que ficavam para onde? Para trás. O inimigo ele nunca ataca quando nós estamos o quê? Juntos, estamos unidos, porque não tem força. Mas quando estamos distantes, quando somos desunidos, quando nós não se preocupamos um com os outros, se tornamos pessoas vulneráveis, se tornamos pessoas o quê? Frágeis. Quem está me entendendo? É quando você manda uma mensagem para o irmão, quando você liga para o irmão, não é para fazer fofoca, não, mas é para saber como ele está. É você saber se ele está enfrentando uma luta, uma dificuldade, você pode fazer alguma coisa por ele. Não é para você fazer fofoca, não, mas é para você apresentar a vida dele a quem? A Deus, para você interceder em favor da vida de quem? Da vida dele. Só seremos conhecidos se tivermos o amor, o compromisso, a responsabilidade, um com quem? Um com quem? Um com os outros. O nosso amor, a nossa responsabilidade não pode estar presa apenas a essas quatro paredes, mas é você entender que todo ser humano, ele tem a imagem e a semelhança de quem? De Deus. Que dentro dele tem a fagulha santa de Deus dentro dele, que está sendo escravizada, que está sendo aprisionada pelo pecado. E a nossa responsabilidade como servos de Deus é levar o amor de Deus a essas pessoas. Quem está me entendendo, igreja? Não trata as pessoas com indiferença, não. Não ama só aquele que te ama, não. Não se preocupa só com aquele que se preocupa com você, porque vivemos num mundo assim. Mentira ou verdade? Eu ligo se ligar para mim. Mentira ou verdade? Não me liga, eu também não ligo. Não manda mensagem, eu também não mando mensagem. Assim ou não é? Temos que aprender que o verdadeiro amor não é aquele que está preocupado em receber, mas é aquele que está preocupado em dar. Que ele está preocupado em cuidar, que ele está preocupado em entender a responsabilidade que tem. Amém? Nós vamos participar da ceia, mas eu quero que isso fique guardado no seu coração. Nós só seremos conhecidos pelo amor. Eu nunca vi uma religião tão desunida como o Evangelho. Mentira ou verdade? Aonde um critica o outro, aonde um condena o outro, aonde um apedreja o outro. Mentira ou verdade? Não aprenderam o que Jesus falou da
da unidade, de sermos um. Temos que aprender, não é o condenando, não é o criticando, não é o atacando pedra, não é eu condenando aquela pessoa que vai mudar. Mas é quando eu aprendo a estender o quê? Quando eu aprendo a estender a mão. É eu entender que nem vai ter sempre do meu lado pessoas que pensam a mesma coisa do que eu, que acreditam a mesma coisa do que eu. Presta atenção, nós só crescemos quando aprendemos a se abrir, não a se isolar no nosso mundo. É quando aprendemos que temos aquilo que nós recebemos, nós não podemos reter, mas temos que aprender a compartilhar. Você pode perceber que tem pessoa que ela só está preocupada em receber, mas não está preocupado o quê? Em dar. O verdadeiro amor não é aquele que está preocupado apenas em receber, mas está preocupado em dar, está preocupado em se doar, está preocupado em se entregar. Porque quer ver uma mudança, quer ver uma transformação. Aquilo que você recebe aqui não guarda apenas para você não, compartilha com quem? Compartilha com outras pessoas. Que aquilo que abençoa a sua vida, tenho certeza que vai abençoar a vida de outras pessoas também. Ah, não. A salvação individual, cada um procura a sua salvação. O nosso pensamento temos que mudar. O que adianta a gente, você está 30 anos dentro da igreja e você não conseguiu ganhar uma alma para quem? Para Jesus. Tem um vídeo, eu vou passar para vocês na semana que vem. Não sei se vocês já viram. Quem ouviu falar do Holocausto? Holocausto? Nunca ouviu? Na Alemanha, Hitler? Nunca ouviu? Do Holocausto, que ele matou mais de 6 milhões de judeus. Já viram? Tem um vídeo de um rapaz, eu não lembro o nome dele agora, o nome é meio difícil, alemão. Ele era um homem muito rico. Ele era o quê? Ele era rico. E o que ele fazia? Todo soldado que ele via que tinha pegado alguém para ser levado para o campo de concentração, para que aquela pessoa ela fosse morta, para que aquela pessoa ela fosse executada, o que ele fazia? Ele pegava um dinheiro, dava para aquele soldado e pegava o quê? Aquela pessoa. Ele tinha uma fábrica, ele tinha um galpão muito grande, então toda a fortuna, todo o dinheiro que ele tinha, ele ia comprando os guardas para libertar quem? Aquelas pessoas. E fala que ele tinha mais de 1000 pessoas que ele tinha conseguido salvar através de dando dinheiro que ele tinha para que os guardas liberassem o quê? Aquelas pessoas. Aí ele tinha um monte de pessoas assim num pátio. Aí ele tinha um carro e tinha um broche. Aí ele começa a olhar, o rapaz falou assim, você fez muito? Ele falou, não, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter vendido esse carro, pelo menos já era mais 5 pessoas. Esse broche é de ouro, poderia ser mais 2 pessoas. Ele tinha salvado mais de 1000 pessoas. Mas ele tinha preocupação de salvar mais pessoas. Ele estava triste, ele estava chorando, porque ele não conseguiu salvar mais pessoas. Porque ele entendeu a responsabilidade que temos um com quem? Um com os outros. Esse amor, igreja, tem que estar dentro de nós. O amor de salvar, o amor de cuidar, o amor de ver a pessoa ser transformada, de ver a vida da pessoa ser transformada, a pessoa ser liberta. Ele falou, poderia ter conseguido mais 2, mais 5. Tinha dentro dele a preocupação. Essa preocupação ela tem que estar dentro de quem? Dentro de nós. A Bíblia diz que os discípulos cuidavam um de quem? Uns dos outros. A Bíblia diz que nenhum passava necessidade, porque aquele que tinha mais vendia um apóstolo, fazia isso, fazia aquilo e ajudava aquele que não tinha. O nosso amor ele não pode ser apenas de palavras, mas o nosso amor tem que ser de atitudes. É muito fácil dizer que eu amo o meu irmão, mas eu não me preocupo com ele. Eu não cuido dele. Eu não tenho um compromisso, não tenho nenhuma responsabilidade com ele. Não seja o nosso amor de palavras, mas seja de atitudes. Amém, povo de Deus?